Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. A falta do planejamento urbano e o crescimento populacional desordenado cobram o seu preço. O trânsito caótico, símbolo apenas das grandes cidades e metrópoles, já virou realidade nacional. Brasilianas.org de hoje vai discutir mobilidade urbana, entender as propostas para ampliar acessos, melhorar o transporte urbano e o papel de cada agente social, político e administrativo da gestão de recursos e na formulação e execução desse planejamento. Mobilidade urbana significa não só transporte, sistema viário, mas uso e ocupação do solo. Você vai reorientar o uso do solo em cima de corredores de transporte público, exatamente como foi de 1950 para trás. Como é que ela pode se deslocar e chegar a qualquer lugar? Isto que é a mobilidade. Para o debate, recebemos aqui no estúdio Deusdide de Souza Júnior, que é diretor de Mobilidade Urbana da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade do Ministério das Cidades. Cléver Almeida, que é presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Cândido Malta, que é diretor da URB, Planejamento, Urbanismo e Arquitetura. E temos ainda a presença de convidados, especialistas ligados ao tema, o Ricardo Correia, que é arquiteto, urbanista e diretor da TC Urbis, consultoria especializada em projetos de mobilidade para transporte não motorizado. A Luciana Silveira, que é cientista social pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A Camila Nastari, que é cientista social pela FESP São Paulo e pós-graduando em Economia Urbana e Gestão Pública. O Leonardo Feder, que é jornalista formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP e dedica-se a assuntos relacionados à acessibilidade de deficientes físicos em transportes públicos. Maurício Feijó Cruz, que é especialista em desenvolvimento urbano e transportes coletivos. E Tácito Pio da Silveira, que é mestre em planejamento urbano. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas e enviando suas perguntas. Transitar pelas cidades tem se tornado um desafio cada vez maior. Calçadas mal conservadas, falta de acesso para deficientes, trânsito intenso, transporte público insuficiente. O que tem sido pensado e realizado para superar esses problemas? O Brasil e principalmente os centros urbanos vivem um momento de crescimento populacional intenso. Na década de 50, o país contava com cerca de 51 milhões de habitantes. Hoje, somos mais de 192 milhões. Pés e rodas competem por espaço e correm contra o tempo numa gincana que nunca acaba. Quando se observa um extremo da superpopulação, como por exemplo a cidade de São Paulo, é possível ter ideia de como mobilidade urbana é um assunto complexo. Mobilidade urbana significa não só transporte, sistema viário, mas uso e ocupação do solo. A gente tem que entrelaçar essas duas coisas. Um sistema de mobilidade é um sistema que permite que, utilizando os mais diversos modos, as pessoas consigam ter acesso aos locais que queiram chegar. Mas a verdade é que o fluxo tem se tornado cada vez mais difícil. A impressão que a gente tem é que o sistema já está sobrecarregado. Qualquer lugar da cidade que você vai, você pega metrô cheio, ônibus cheio. Nós já tivemos horários de pico, hoje não existe mais isso. A qualquer momento que você pegar a condução, você vai ter problema de lotação. O problema está justamente na superpopulação da cidade. Acho que a cidade cresceu demais e o que precisa ser, na minha visão, seria desenvolver a atividade econômica em cidades dormitório, como acontece em Brasília, por exemplo. O número crescente de automóveis contribui. Somos o quarto país em compras de veículos. Entre janeiro e fevereiro foram vendidos 413 mil modelos, atrás apenas da China, Estados Unidos e Japão. O governo busca alternativas. A gente tem avanços já, né? Desde 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, ou melhor, desde 88, quando a gente enfiou
um capítulo de política urbana na Constituição Federal, depois aprovou o Estatuto da Cidade, depois criamos o Ministério das Cidades, né? Retomamos o investimento no espaço urbano. Isso significa avanço importante, porque o Brasil urbano estava parado. O governo federal começou com o PAC Mobilidade e virou PAC Copa. O programa é composto de 47 projetos que vão melhorar a infraestrutura aeroportuária, de transporte e de hotelaria nas 12 cidades que sediarão os Jogos. O governo federal investirá 7,68 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que somados às contrapartidas estaduais e municipais, totalizam 11,48 bilhões de reais. A gente já cometeu erros de importar modelos de outras cidades sem fazer a devida crítica, e aí a gente errou. Na política urbana isso acontece várias vezes. Agora, o que é importante desse ponto que você levantou é entender que a cidade ela se faz na história. E é por isso que os projetos urbanos, os investimentos urbanos, eles são pensados para você reconfigurar o espaço, reconfigurar o território em função dessa nova agenda, né? A questão é essa agenda de investimento. Curioso, aí quando você pega a formação desse Brasil moderno aí, todo ponto de partida de quase todo dado de modernização vem na Constituinte, que até hoje sempre foi analisado do ponto de vista economicista, aí, de achar que é algo defasado, anacrônico. A modernidade começou lá, né? Eu queria perguntar primeiro para o Cândido Malta, que tem uma larga experiência de planejamento, tudo, que desse um pequeno histórico, Cândido, das últimas décadas, aí, como que evoluiu essa questão do planejamento urbano, da mobilidade e da articulação federativa. Olha, começamos no final do século XIX com o problema sanitário. No século XX, a parte estético-viária, no início, predominou, com projetos de avenidas e praças. Mais adiante um pouco, começou a entrar um problema da infraestrutura urbana, de água, esgoto, circulação, né? Projetos de avenidas, como o Prestes Maia aqui, de também transporte coletivo. Entramos depois na década de 70, começando com o zoneamento. Quer dizer, a lei de zoneamento começou só nessa época. Passamos 4, 5 décadas sem nenhum zoneamento. E esse zoneamento nasceu desarticulado do transporte, que muitos aqui estão falando. Então, esse é o problema principal, é essa desarticulação. De um lado, você planeja a distribuição das atividades no território e você não coordena isso com a capacidade infraestrutural. E o resultado é o que nós estamos vendo. Ô, Deusgide, eu queria que você explicasse um pouquinho no âmbito da Secretaria, que é a Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade do Ministério das Cidades, como que é encarado hoje essa questão e como que é feita a articulação com estados e municípios. O que nós entendemos hoje sobre mobilidade urbana, do ponto de vista do Ministério? Primeiro que as próprias ações ou a falta de planejamento ao longo de todo esse período, por conta de uma série de fatores, né, históricos, fez com que a União, o governo federal, se posicionasse de maneira efetiva, buscando justamente isso que hoje está aí colocado, que é a criação das políticas públicas urbanas e, mais que isso, a possibilidade do investimento, né, de forma maciça nesses grandes centros urbanos e até de forma preventiva em outros centros urbanos, para que nós possamos criar ações emergenciais no sentido de resolver e também ações preventivas naqueles centros urbanos que hoje aí se colocam como futuros problemas do ponto de vista de mobilidade. Eu queria ver o Clever Almeida, que é presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que é a cidade que eu acho que tem um histórico mais antigo aí de planejamento urbano. O Estatuto da Cidade e outros instrumentos legais criados aí, queria que você explicasse um pouquinho o que define e como que interfere, digamos, no trabalho que vocês fazem em Curitiba. Bom, o processo de planejamento, como você colocou, de Curitiba, ele já é bem anterior ao Estatuto, né? Nós tivemos um primeiro plano diretor na década de 40 e antes disso já diversos estudos também em diversas áreas, né, da questão da estruturação urbana. E tivemos em 65, 66 a elaboração de um plano diretor,
né, que revisou esse plano da década de 40 e que estabeleceu as diretrizes que a gente tem praticamente até hoje, né, com algumas atualizações que fizemos ao longo desse processo. E esse plano já da década de 65, do ano de 65, veio estabelecendo esse planejamento integrado, que já foi comentado aqui anteriormente, ou seja, o tripé básico da infraestrutura era o transporte coletivo, a questão do uso e ocupação do solo e o sistema viário, né? E nós viemos atualizando esse plano com leis de zoneamento, com políticas de mobilidade urbana, até chegarmos em 2004. A gente fez uma revisão no plano de 65, em 2004, né, para justamente incorporar essas novas preocupações, né, que vêm tanto do ponto de vista da participação mais efetiva, popular, né, na concepção toda, e Curitiba também foi feliz nesse aspecto, porque já no plano de 65 houve uma participação popular, houve um seminário que o prefeito na época fez, Seminário Curitiba do Amanhã, onde discutiu com diversos segmentos da sociedade a elaboração desse plano. Então, o Estatuto, com essa questão mais, eu acho que a grande questão do Estatuto é a participação popular, além desses novos instrumentos. Curitiba algumas coisas já vinha fazendo e outras a gente ajustou em 2004 para definir melhor, digamos, e ampliar, né, a nossa base de estudos. Vamos à primeira pergunta de internauta de hoje. Gostaria de saber, portanto, quais as opiniões sobre que critérios deveriam ser utilizados, de fato, para se selecionar e priorizar projetos com esse fim. Qualquer sistema de transporte deve ser fundado em cálculos que permitam verificar se aquela demanda que vai ser oferecida corresponde realmente se a oferta que vai ser feita corresponde a uma demanda. E isso é justamente a coordenação entre o uso do solo e transporte que mencionava. Esse tipo de trabalho mais abrangente, são poucas cidades que fazem. Eu até desconheço no caso de Curitiba, que eu respeito muito tudo que vocês fizeram até hoje lá, mas esse cálculo que eu estou aqui mencionando, eu acho que ainda não foi feito. E a primeira cidade que já fez um primeiro cálculo foi São Paulo. Eu coordenei, eu tenho até esse cálculo aqui, feito pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, em conjugação com a Prefeitura, usando uma modelagem matemática. Então, aí dá uma precisão maior, né, esse cálculo, e permite, então, identificar custo e benefício dos projetos. Que acho que é essa ferramenta, né, do custo-benefício mais a participação popular, avaliando também os benefícios que possa trazer e os custos que possa trazer para eles, é que vai permitir avaliar bem um projeto em sua viabilidade, sua necessidade e sua boa consequência. Agora, quando começam as autorizações para construção de shopping, isso, aquilo, os impactos são sobre o transporte, tudo são levados em conta? Não. Não. Eu conheço bem esse assunto, quer dizer, eles são insuficientes, não é que não se considera nada, mas o modelo matemático que a prefeitura usa, o modelo canadense, não considera o uso do solo, só considera o transporte, que justamente é o modelo capenga. A prefeitura já sabe disso, concorda com essa avaliação, mas está custando a implementar uma maneira nova de fazer essa avaliação de impacto, que tem que ser um impacto ambiental, de vizinhança e não apenas de tráfego. Então, isso tudo até está numa proposta de revisão do plano diretor, essa ideia, mas não está sendo ainda posta em prática. Houve um avanço agora, até ontem, aprovou-se aqui em São Paulo uma lei dos polos geradores de tráfego, no qual se estipula um máximo e um mínimo de contribuição adicional que esses empreendimentos devem dar à cidade em dinheiro, para que obras complementares que possam mitigar os problemas, veja bem, não resolver, mitigar os problemas, possam contribuir também. A outorga onerosa, que já foi mencionada aqui, é um instrumento também importante para isso, né? Eu só queria me dar um pouquinho mais de tempo. A outorga onerosa, ela coíbe a verticalização excessiva. E ela coíbe a especulação imobiliária com a verticalização. E com isso cria um instrumento de grande potência política de redução das pressões em cima da Câmara Municipal, de alteração de zoneamento. Ou seja, quanto mais alta o edifício, mais tem que se pagar pelo uso do solo, é isso? Isso então reduz a demanda para o transporte adicional. Então tem muito a ver com esse problema dos congestionamentos. Quer dizer, na hora que você não tem esse controle, a cidade se verticaliza demais em certas áreas, põe muito carro na rua, se não tem um transporte coletivo que possa atraí-los, né? E aí produz o congestionamento nessa cidade. Isso está acontecendo no Brasil todo. Cidades de mais de 200 mil habitantes
está acontecendo esse fenômeno, na parte central delas. Eu queria, com o Deusdídio, entender um pouquinho o que é o PAC Mobilidade, de que maneira que se articula com estados e municípios. Nós anunciamos em 13 de janeiro desse ano o PAC Mobilidade voltado para a Copa do Mundo. Entre todos os temas que envolvem o Brasil enquanto sede da Copa em 2014, há dois que são fundamentais. E até colocaria a mobilidade urbana como sendo o primeiro, porque as intervenções na área de mobilidade decorrem de um tempo maior, de análise de projetos e até de execução de obras. E a questão dos estados são os dois temas que hoje, junto à Copa do Mundo, estão sendo debatidos e efetivados. Com relação aos investimentos em mobilidade urbana, o PAC Copa Mobilidade, nós temos nesse momento 54 cartas consultas, né, protocoladas na Caixa Econômica Federal, através de um programa que nós identificamos no governo, com a ajuda, inclusive, do Conselho Curador, no sentido de potencializar esse programa. Conselho Curador do FGTS. E colocamos ali em torno de 8 bilhões de investimentos, né, de dinheiro do trabalhador, para que pudesse ser efetivado essas ações. Então, nesse momento, as 12 cidades sedes, que ao longo de 2009 apresentaram os projetos, muitos a nível já de projeto básico ou projeto executivo, estão sendo contemplados para possibilitar os investimentos a partir de 2010. Agora, só uma coisa, esses investimentos eles vão levar em conta a lógica da cidade como um todo ou o problema pontual da Copa do Mundo? Antes você tinha falado sobre a questão das atribuições de competência, né? Eu não tenho dúvida que a preocupação do município, do governo, do estadual, do governo federal, em especial dos gestores, todos têm que ter como premissa básica 3 eixos. É a inclusão social, de que maneira essa solução vai trazer a inclusão daquele trabalhador, daquela pessoa que mais necessita do transporte urbano, a sustentabilidade ambiental, né? O que nós vamos deixar de herança, né, de legado para as próximas gerações, em especial a gestão participativa, que através do Conselho das Cidades nós já temos tido exemplo muito positivo e gostaríamos somos motivadores desse processo junto aos órgãos locais. Então é nesse sentido que a gente trabalha todos os investimentos e os impactos com relação à mobilidade urbana. Bom, temos mais uma participação de internauta. Meu nome é Silvia, eu moro em Pinheiros e meu trabalho fica em Santo Amaro. Para ir até o meu trabalho, eu pego a bicicleta e o trem. O principal problema é que a cidade não está pronta para receber a bicicleta, então eu me sinto uma intrusa. Quando eu estou na calçada eu sou intrusa, quando eu estou na rua eu sou intrusa. A gente precisa fazer o planejamento cicloviário para organizar o papel da bicicleta dentro da circulação da cidade. Então, a bicicleta ela é um meio sociável, as pessoas se encontram mais facilmente, a dinâmica urbana muda muito. Bom, todos disputam o mesmo espaço, carros, motos, bicicletas, pedestres. Esse é o retrato do caos urbano. Mas como organizar a cidade? A percepção de inchaço, de falta de espaço para a circulação nas grandes cidades, é consequência do modelo brasileiro de planejamento urbano. O caos é decorrente de uma opção que foi feita. Nós temos um modelo predominante de mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras, que é o que a gente chama a opção rodoviarista. É a opção do transporte sobre pneus, carros privados, mas também ônibus, em detrimento de uma opção pelos trilhos, que é uma opção que carrega muito mais. Isso está tendo consequências muito graves nas cidades. Aumento no acidente de trânsito. Para você ter uma ideia, por ano aqui no Brasil morrem 40 mil pessoas. Isso significa um avião, né, um Boeing caindo por dia. Outro ponto é a distribuição geográfica. Se criaram as regiões metropolitanas, mas não teve um arcabouço jurídico que permitisse você, de fato, concretizá-la, implantá-la. Você precisa se preocupar, você enquanto ente público, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja o governo federal, em que a relação dos núcleos de moradia e os núcleos de emprego não podem ficar mais equidistantes possíveis. Pelo contrário, eles têm que ser relativamente aproximados. Para pensar soluções, né, para melhorar a mobilidade das pessoas na cidade, a gente não pode pensar só em uma solução. Hoje, a questão é integrar diferentes soluções.
integrar metrô, integrar trem, integrar corredor de ônibus, micro-ônibus, bicicleta, viagens a pé. Entretanto, nós temos dois tipos de limite para integração. Nas áreas metropolitanas, tem um problema seríssimo que a gestão dos ônibus, a gestão dos sistemas de transporte é municipal e não dialoga com o sistema de metrô e de trem, que é estadual. O segundo problema é o modelo de concessão, porque o modelo de concessão privada dos ônibus, que tem uma certa forma, uma certa remuneração interna, isso também dificulta e bloqueia as tentativas de criar câmaras de integração, porque isso exige câmaras de compensação tarifária. E os que percorrem trajetos curtos pedalam para fugir da lentidão. Bicicleta, apesar de você ter alguns problemas, né, menos segurança, talvez no trânsito, alguma coisa assim, você sempre sabe quanto tempo você demora para chegar em tal lugar, independentemente da hora ou não. Mas a vida de quem usa bicicleta na cidade também é meio complicada. É difícil. Não tem ciclovias, né? Tem poucas ciclovias. Eu acho que tanto os motoristas de carro quanto de ônibus ainda não respeitam muito a bicicleta. Mas tais ações são emergenciais. Para mudar de verdade, é preciso pensar e agir de forma radical. A gente precisa criar polos de emprego no lugar onde essas pessoas moram, para evitar, diminuir, reduzir essa circulação de multidões, né? Precisa também, vou falar uma coisa que pode soar polêmica, aumentar o custo de você andar num espaço público chamado sistema viário com seu automóvel individual. Por isso que eu estou repensando essa história do pedágio urbano, para a gente exercer uma pressão financeira sobre a utilização do transporte individual, a gente precisa adotar essas medidas. A grande discussão que se tem, que eu acho que precede toda essa definição de políticas, é o que se espera, o que serão as grandes cidades daqui a 10, 15, 20 anos. Eu queria que o Cândido Malta fizesse um pouco de exercício prospectivo aí, para tentar mostrar para a gente como que vão ser as grandes metrópoles ou as grandes cidades daqui a algumas décadas. Qual o desenho que a gente vai ter que buscar lá na frente? Eu acho que tem dois desenhos. Um desenho é a extrapolação da tendência atual. É o caos completo. Porque esse caos que nós estamos vivendo vai ser ampliado de muitas vezes, né? Se a tendência se a favor do transporte individual. A gasolina, né? Ela foi incentivada com o seu uso com um aumento menor do que do diesel agora em 2009. Quer dizer, aumentou-se o custo do combustível para o transporte coletivo, aumentou-se menos para o transporte individual. Isso é uma coisa sabida. E outra, agora, ao se incentivar a compra de automóveis para retomar o crescimento, uma redução de IPI. Então, outro incentivo ao transporte individual. Então, vamos dizer, na política federal há um descompasso. De um lado, se privilegia o transporte coletivo no PAC. Por outro lado, o transporte individual é também privilegiado, não no programa de investimento, mas na questão da regulação da tarifa, de impostos relativos ao combustível. Um outro ponto, essa questão da internet, banda larga, da possibilidade das pessoas trabalharem em casa ou em cidades vizinhas, essa é uma tendência que pode ser dominante também ou não? Essa ideia é uma ideia que poderia levar a um planejamento urbano que fizesse com que as pessoas, ao morar e trabalhar e ter lazer em casa, tornasse não necessário deslocamento nas cidades. Então, a mobilidade máxima seria conseguido com a imobilidade do cidadão na sua casa. É um paradoxo. Então, essa ideia, ela pode ser transformada num planejamento urbano, que eu entendo que é ruim, falso, que está no nosso plano diretor, que é você tornar homogênea a cidade, distribuindo todos os empregos, todas as atividades, por igual, homogeneamente na cidade. Isso vai desaparecer os centros de cidade, esse conceito de centro de cidade. Esse conceito de centro é onde o espaço urbano é o mais rico no meu entendimento. A essência de uma cidade é a possibilidade de você interagir com o seu semelhante, na rua, aleatoriamente. Esse é um papel da rua. Então, quando pensamos em mobilidade, temos que pensar também no cidadão que está na calçada, imóvel, olhando, passarinho, pessoa, sentado. Então, o papel da rua não é só fluxo, é também espaço de convívio.
Então, tudo isso, nós urbanistas, primeiro mundo, talvez lá eles sejam mais avançados do que nós, estamos repensando as cidades. Queria que o Clever pegasse um pouquinho a experiência de Curitiba e contasse para a gente, que ao longo do tempo, como que os planejadores foram vendo lá na frente essa questão do excesso de carro, essa questão do espaço para o transporte coletivo, essa questão da maneira como se distribuem as indústrias, os empregos e as residências, de que maneira que foi visto isso e em que estágio, se for projetar para daqui 10 anos, o que se pensa de Curitiba? Bom, a gente já nesse plano de 65, a gente estabeleceu o tripé que eu já comentei, sistema viário, transporte e uso do solo. Então, nós colocamos o principal sistema de transporte, que são as nossas canaletas exclusivas para ônibus, hoje chamadas mundialmente de BRTs, né, nos locais onde você pode ter um adensamento maior em termos de ocupação. E isso também em termos de estrutura de sistema viário. Nossa estrutura principal está junto desses setores estruturais. Então, isso nos facilita, porque já desde a década de 60 a gente garantiu um espaço prioritário para o transporte público. Hoje nós temos praticamente 80 quilômetros de canaletas exclusivas de ônibus, né, em 6 principais eixos de transporte. Nós temos também uma acessibilidade bastante grande nesse nosso sistema, porque nós temos uma rede integrada de transporte metropolitano. Né? E aí a questão social é bastante atendida, porque a tarifa é única em todo esse sistema com 13 municípios e a pessoa pode morar de maneira confortável num município da região metropolitana sem que isso onere o seu dia a dia e dificulta o acesso ao emprego. Então, o transporte precisa ser visto também como um instrumento social, né? Talvez não tão importante quanto alguns que hoje o governo federal tem trabalhado, como habitação, saneamento, que são, né, prioritários, eu acho, no momento, mas a gente não pode esquecer do transporte nesse momento seguinte. Nós temos indicadores, assim, em tempo real, não digo tempo real, mas indicadores levantados mensalmente aí sobre a eficácia de sistema de transporte. Quanto tempo que leva um paulistano, um curitibano, um carioca para pegar o ônibus? Quanto tempo que leva até chegar no trabalho? Tem esses indicadores de acompanhamento? O Ministério das Cidades tem esse acompanhamento? Sabe se existe um centro de acompanhamento desses indicadores? Temos, Luiz, temos. Antes, só me permita fazer uma referência aqui com relação à colocação do professor, dos incentivos que o governo federal deu com relação à redução de IPI, né, motivando aí a compra de veículos. Para mim está muito claro, para o governo está muito claro, duas óticas da questão. Uma sobre a ótica econômica, que foi uma ação emergencial, colocada no momento em que o mundo vivia uma grande crise econômica, e que os dados estão aí para comprovar que a ação foi feita de forma correta e efetiva. Fomos o último país a entrar na crise e praticamente um dos primeiros a sair. Agora, sobre a ótica da mobilidade. Ninguém tem o direito, ninguém pode tirar o direito do cidadão de ter o seu veículo, né? O Japão, por exemplo, e acho que é um dos grandes exemplos onde o planejamento urbano aconteceu ao longo das décadas, toda a família tem o seu veículo. Mas 80% das pessoas utilizam nos deslocamentos diários, em especial casa, né, residência e trabalho, o transporte coletivo. Então, o foco é o uso racional do veículo. Para que isso aconteça, obviamente, as políticas públicas de mobilidade urbana têm que priorizar a questão do transporte coletivo, a questão dos transportes não alternativos, sem, contudo, deixar que o cidadão possa ter o seu carro, o seu veículo, a sua casa, entre outras coisas. A pergunta que eu faço é a seguinte: se a gente prioriza dessa forma o investimento na área econômica, o incentivo para o consumo, do caso do consumo do veículo motorizado, do carro, por que a gente não segue também o caminho que os outros países do BRICS seguiram? No caso da Rússia, da Índia, da China, que são países que de 2010 a 2015 vão investir uma quantia inimaginavelmente maior do que aquilo que o Brasil tem investido em transportes. E eu não estou falando só de transporte logístico, não. Estou falando de transporte de passageiros mesmo, né? A Rússia vai investir em 5 anos aproximadamente 89 bilhões de dólares. A China vai por 20. Ou... Não, de países mesmo, né? De uma forma geral. Né? A prioridade da Rússia vai ser mesmo os polos como São Petersburgo, Moscou, e da China vai ser mais priorizado a parte continental do país, né? E no caso da Índia, na verdade, a prioridade será logística mesmo. Mas é um dos 5 maiores investidores de acordo com o Banco Mundial. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: eu vi uma pesquisa da CNT, da Confederação Nacional de Transportes,
falando de que o Brasil tem gastado muito pouco, investido muito pouco no setor, tanto para transporte de carga quanto para transporte de passageiros. A gente está gastando alguma coisa em torno de 4 bilhões de reais. Né? Então, se a prioridade é o investimento na economia, o que nós temos feito nesse sentido, né? Ou o que pode ser feito nesse sentido? Primeiro que a prioridade, sob a ótica da mobilidade, não é o investimento na economia. A ação ali foi emergencial e pontual. Agora, o que o Brasil tem feito, o que o governo federal tem feito sobre os investimentos em mobilidade? Depois de toda essa passagem da criação das políticas públicas, da ordenação da questão da gestão participativa, da sustentabilidade ambiental, desde o ano passado nós fomos para a ação efetiva de investimentos. Né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, que as 12 cidades da Copa, que apresentaram algo em torno de 14 bilhões de projetos, o governo federal está disponibilizando quase 9 bilhões, né? Resolvendo quase que a totalidade dos investimentos para os principais centros urbanos da cidade, os 12 centros urbanos. O que isso nos demonstrou na prática? Que o governo federal tem que colocar também o volume de investimentos. E aqui concordo com um colega de Curitiba que diz que habitação e saneamento estavam na agenda mais emergencial. Né? Agora, como tudo que tem acontecido ao longo dos anos, da falta de planejamento, da falta de investimento histórico que nós temos vivido no Brasil, chegou o momento da mobilidade urbana. Então, para o PAC 2, por exemplo, Luiz, nós temos 18 bilhões em investimentos nas cidades acima de 300 mil habitantes, e olha que o Estatuto da Cidade prevê obrigatoriedade da criação do plano de mobilidade urbana, do plano diretor de mobilidade urbana, trânsito e transporte, a partir de 500 mil. Nós estamos trazendo essa conta para 300 mil, justamente para fazer as ações preventivas, né, para que isso não vire o caos urbano que estamos vivendo hoje. Bom, vamos a mais uma pergunta enviada para www.brasilianasog.com.br. Eu gostaria de saber, já que o ciclista tem um deslocamento fantástico no trânsito, não seria o caso de, a priori, o poder público atacar o transporte alternativo como solução, já que tem baixo custo e é de fácil acesso, ou se ele tem que atacar, sim, o transporte coletivo, fazendo vias preferenciais, sem preferenciais, exclusivas para o ônibus, vez que ele tem que ser de excelência, o transporte coletivo, e não de decadência como é, ou se ele tem que atacar essas duas vias, tanto o transporte alternativo como o transporte coletivo ao mesmo tempo. Enfim, minha dúvida é essa: quais as etapas a serem seguidas pelo poder público em prol do trânsito normal? O sistema de pedestres ou de ciclovias tem que estar articulado com redes estruturais. A cidade é quase como um corpo humano em que você tem artérias de grande porte e você tem um sistema capilar que chega em cada lugar. O que eu acho interessante frisar aqui, como a gente estava falando de Constituição e de como ela foi inovadora, em outras políticas sociais foi organizado todo um sistema para pensar a articulação federativa. Então você tem o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. Para a política urbana, estava muito claro que existiria algum tipo de articulação. Os municípios cuidando do transporte local, os governos estaduais dos intermunicipais e o governo federal articulando isso. Só que como não estava previsto exatamente qual seria a estrutura disso, só com o Ministério das Cidades é que realmente o governo federal ganhou esse atributo da articulação federativa e alguns estados conseguiram criar localmente estruturas que pensavam, por exemplo, regiões metropolitanas. Recife é um caso exemplar, de que conseguiu organizar as prefeituras da sua região metropolitana, com o governo do estado, para uma estrutura de transporte coletivo. São Paulo, por meio do governo do estado, tem tentado fazer isso nos últimos anos, com um plano ambicioso também agora. Eu acho que essa ausência da estrutura inicial para essa articulação dificultou muito. Eu queria ver com o Feder, como que você vê essa questão da mobilidade, a maneira como é tratada numa cidade complexa que nem São Paulo? Bom, eu acho que a infraestrutura da cidade, eu acho que ainda é muito precária. Não consigo pegar o metrô sozinho. Eu preciso sempre de estar alguém comigo. Porque, primeiro, a questão do elevador. O botão do elevador é muito alto e mesmo com o braço levantado é impossível de alcançar. E para entrar no vagão do metrô, tem um pequeno vão. E é muito perigoso para o pneu pequeno da cadeira enganchar. Se eu não posso fazer o trajeto sozinho, então não pode dizer que é acessível. E ainda tem o problema de chegar na estação, porque as calçadas são obstáculos.
Até chegar na Avenida Paulista sozinho não dá, porque tem muitos desníveis. E eu acho que acessibilidade implica autonomia. Bom, vamos a mais uma pergunta enviada para www.brasilianazog.com.br. Uma atenção na nossa situação atualmente é que o sistema de Atende, que é o sistema de transporte adaptado, ele serve geralmente só para vir para o centro de reabilitação, ou para um tratamento, ou para um hospital. A partir do momento que esse paciente de baixa renda, que mora geralmente em região mais periférica, necessita ou tem a vontade ou tem a iniciativa de querer frequentar a comunidade onde ele mora, seja para os estudos, para cursos, trabalho, paquera, cinema, ele já se vê reduzido por o sistema de transporte não contemplar essa locomoção. Pensar a mobilidade através dos não motorizados proporciona uma cidade de maior densidade, onde, se ela tiver um núcleo com acessibilidade, tiver uma rede de calçadas e ciclovias, uma rede ciclável, as pessoas vão fazer os deslocamentos mais curtos, vão se organizar dessa maneira e vai ter menos necessidade de você se deslocar de automóvel, até mesmo de transporte coletivo. Ô Cândido, é possível, a essa altura do campeonato, com São Paulo já adquirindo essa dimensão, com todos esses problemas que já existem, toda essa estrutura que já existe, estabelecer essas intervenções radicais? Que capitais, além daquelas que sofreram terremotos, em que houve intervenções radicais para mudar o modelo? Essa questão de tamanho da cidade é um problema muito mais amplo do que simplesmente um problema urbano. É até de civilizatório. Eu acho que as grandes metrópoles estão cumprindo um papel no mundo, né? As grandes cidades do mundo, que lideram até de certo modo a transformação que está passando em toda a civilização ocidental e agora oriental também, né? Que é seguindo um caminho muito próximo, revelam que elas não são inviáveis. Elas precisam ser bem planejadas, elas podem ser recuperadas. Pode ser. Esse modelo que ele está defendendo é o modelo alemão. O modelo alemão, que é o modelo sui generis, é o único lugar do mundo, talvez a Finlândia tenha algo parecido, é esse da descentralização homogênea de centros médios. Né? Só Frankfurt e um pouco Berlim são as cidades maiores. A estrutura urbana da Alemanha é um pouco essa. Agora, nós latinos, né, gostamos de cidade, curtimos a cidade, curtimos o espaço urbano até com uma certa efervescência, e tudo isso pode ser resolvido. Eu quero dizer o exemplo de Paris. Eu considero Paris realmente uma cidade maravilhosa. E se você estiver lá no centro de Paris, no centro dos 19 arrondissements, né, o centro expandido de Paris, com aquela malha de metrô maravilhosa que eles têm, aquilo lá é maravilhoso. Quer dizer, toda aquela mesclagem de usos que pode Paris oferecer, na sua centralidade mais importante, isso não consegue disseminar por toda a cidade por igual, é justamente ali, naquela centralidade, que se oferece essa quintessência do que deve ser uma boa cidade. Então, eu defendo isso. Então, eu acho possível, eu até diria mesmo que Nova York é um exemplo bem sucedido, com todos os problemas que oferece, tem uma bela centralidade, Manhattan é uma bela centralidade metropolitana. Então, eu defendo que as cidades de porte médio e porte pequeno, ela deve se articular com cidades maiores em regiões metropolitanas dispersas. A União, estados e municípios têm papéis diferentes na gestão do planejamento de transporte público. Então, como recursos são geridos e como as discussões sobre um planejamento urbano eficiente podem avançar? Veja na reportagem. Todos os problemas apontados sobre mobilidade partem de um planejamento urbano deficiente. As políticas habitacionais e de transporte brasileiras são desarticuladas, e a raiz de todo esse processo é o modelo de gestão. Nós ainda vivemos um modelo que é um modelo do Brasil do período autoritário, da ditadura, em que você tem um grande banco, que era o BNH, agora é a Caixa, que é o grande financiador do desenvolvimento urbano. A lógica de repasse desses recursos não dialoga com a lógica de planejamento das cidades e não foi montado um sistema de desenvolvimento urbano no Brasil, aonde o município e o Estado e a União tenham papéis absolutamente precisos e claros, tenham missões e competências claras, tenham recursos suficientes em cada um desses níveis. Enfrentando uma barreira que é a da recentralização dos recursos no governo federal. A maior parte do dinheiro público na cidade está no governo federal, então a gente ainda não conseguiu
realizar a descentralização para os municípios. Em geral, o Estado é responsável pelo transporte sobre trilhos, o município pelo ônibus e transporte sobre pneus, e a União não tem nenhuma responsabilidade específica. Que a União, no Brasil, ela ficou fora do transporte nas grandes cidades. E em qualquer lugar do mundo, as grandes cidades, elas funcionam na região metropolitana, né? Cada lugar é de um jeito, funciona como uma autoridade metropolitana de transporte, uma autoridade que controla todo o sistema, trilho, pneu, etc. E que em quase todo lugar do mundo, 50% do financiamento vem da União. A aposta está num sistema federativo de política urbana, composto por Fundo Nacional, Estadual e Municipal. Essas três colunas vertebrais é que constitui um sistema nacional federativo de planejamento e desenvolvimento urbano, né? E com isso organizado, montado e funcionando, eu acho que a gente vai conseguir articular planejamento com recursos permanentes, perenes e acompanhamento da sociedade. Tem um problema também da desestruturação da maior parte dos municípios brasileiros. Você vai nos municípios, não tem estrutura institucional, não tem equipe técnica, não tem profissionais, não tem nenhuma condição de operacionalizar isso. Claro que qualquer sistema como esse deveria necessariamente também incluir a iniciativa privada, os prestadores de serviço, os concessionários de serviços de transporte, que são importantes agentes, os trabalhadores de transporte, assim como também os cidadãos que são os usuários, né, dos sistemas de mobilidade. Principalmente a participação popular acontece na base do embate. Temos situações de conflito, né, como movimentos pelo passe livre, movimentos por uma tarifa mais módica, ou movimentos pela melhoria do transporte, que tivemos muito nos anos 70 e em alguns espaços são retomados, são movimentos que então há uma espécie de reação do Estado em relação a isso. Eu queria dividir esse início de debate aí em dois pontos aí. Primeiro, o Cândido Malta queria que tentasse definir aí o que são as ferramentas e instrumentos para dar essa parte orgânica aí de permitir uma política nacional com desdobramento em estados e municípios. Seria o plano diretor? O que seria esse modelo? E depois, com o Deusdide, se saber como que o Ministério vê a estrutura das cidades e a maneira de aparelhar as cidades com corpos técnicos aí para poder desempenhar essa função. A contradição que estamos vivendo é que a Constituição de 88 atribui esse papel articulador ao plano diretor municipal. E criou a ideia, o conceito de região metropolitana, mas não chegou a operacionalizar, jogou esse problema para cada estado. Então, tirou um pouco o corpo, né, de certa maneira, de uma reinstitucionalização de todos esses três poderes. Então, esse papel pode ser cumprido pelo plano diretor. Então, os municípios não têm tido força política para isso. E é muito comum o governo estadual e federal desconhecerem que o plano diretor é impositivo para o governo estadual e federal. Porque é uma coisa um pouco esquisita, né? E aí, imagina-se que seria uma pretensão muito grande o município impor ao Estado e à União uma regra. E, na verdade, é isso que está na Constituição de 88. Então, como resolver esse problema? Eu acho não apenas dar força ao plano diretor, né? Porque esse papel já está lá, mas criar uma autoridade metropolitana das regiões metropolitanas do país e fazer com que elas tenham autoridade não apenas de definir investimentos, né, mas também de definir regras de uso do solo, como já tem aqui em São Paulo, no caso dos mananciais. Nós temos que estender isso para criar aquela coerência que o Ailton estava cobrando entre uso do solo e transporte. E na União, eu acho que deveria desenvolver mais claramente as políticas de desenvolvimento urbano. Essa política, na sua opinião, não existe ainda de uma maneira clara? Não, porque não tem uma política federal de desenvolvimento urbano. Não existe um documento com esse nome. Então, é porque ela não existe mesmo, mas então ela está traduzida indiretamente no PAC. O que o PAC defende aqui no fundo é a política. Então, gente, pegando essas colocações do Cândido Malta, o que a Secretaria, o Ministério da Cidade, o que está sendo pensado para criar políticas públicas permanentes nessa questão essa questão metropolitana e questão da mobilidade urbana? Luiz, na verdade não está nem sendo pensado, né? Já há uma série de ações que foram conduzidas pelo Ministério desde a sua criação
que culminou em 2007 numa apresentação de uma proposta chamada Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Hoje está na Câmara Federal, na comissão especial que trata desse assunto, para aprovação. O que o Ministério tem se posicionado independente da aprovação? É de ir à sociedade, fazer essa definição de competências, e aí, muito claramente, através dos investimentos que estamos fazendo, de trazer a responsabilidade dos municípios e estados para debater mobilidade urbana, não apenas sobre a ótica da infraestrutura, né? E o depois, a questão da inclusão social, se aquele investimento de fato vai trazer o retorno para a pessoa que mais necessita. Enfim, uma série de estudos que, do ponto de vista estritamente legal, hoje não há, a Constituição define a competência principal do município e do Estado, mas que nós já estamos nos inserindo nesse contexto. Então, hoje há o projeto de lei tramitando, resultado de uma série de debates com a sociedade, em especial com o Conselho das Cidades. A pergunta que eu gostaria de fazer é mais ou menos na linha da integração mesmo, não só a articulação entre as diversas esferas de governo, mas a articulação entre as diferentes secretarias, assim. Como fazer com que o transporte não chegue depois do projeto, ou mesmo criando demanda chegando antes, assim, como a questão da política de transporte poderia caminhar junto com a política de habitação, de saneamento, até mesmo pensar a questão do lazer, da saúde, enfim, as outras políticas setoriais. O papel do plano diretor é esse, em teoria. Na prática, o que nós temos visto é essa dicotomia. Se aprova o plano, dá o Shopping Bourbon, como é o exemplo aqui, que hoje é muito claro aqui em São Paulo, que ficou um monstro enorme e incompatível com a capacidade do sistema viário. Então, esse desvinculamento está em desacordo com a Constituição Federal, está em desacordo com o que diz o PDE, e se faz. Então, não se aplica o que está nas leis, não se aplica o que está planejado. Então, é preciso que se aplique. Agora, a própria sociedade deve se mobilizar para isso, né? Para obrigar, de certa maneira, levar o poder público a fazer isso ser cumprido. Bom, temos mais uma pergunta enviada para www.brasileiranzog.com.br. E a minha questão é que se coloque em questão, em discussão, a responsabilidade da BNT em relação às calçadas de nossas ruas. Aqui em Curitiba nós temos leis exigindo qualidade das calçadas, mas não temos as normas técnicas. Já que falou em Curitiba aí, essa questão de normas técnicas de certificação... Veja, nós temos em Curitiba os padrões de calçada que pode ser implantado de acordo com a classificação viária, com a importância da via para o sistema viário básico da cidade. Então, você tem uma diretriz com relação ao que pode ser feito em termos do uso de alguns materiais e também em termos de padronização, porque hoje você tem também a lei da acessibilidade, né, que estabelece uma série de dimensões mínimas para o passeio do pedestre, ou seja, tem uma série de considerações, né? Tudo isso está estabelecido nas regras da cidade e em toda a legislação pertinente. A questão é que, na hora da execução, né, nem sempre o habitante da cidade que é responsável, né, o proprietário do lote que é responsável pela implantação da calçada, pelo código de posturas que nós temos lá, respeita isso, né? E aí, em função de topografia, em função de várias coisas, ele acaba construindo uma calçada em desacordo com isso. Se a gente for pegar essa questão dos grandes lobbies aí que atuam em nível federal, estadual e municipal, parece que no âmbito do município as defesas que a sociedade tem são menores, não, Cândido Mauro? Pois é, eu acho que nós temos que fazer com que a sociedade civil se organize mais para pressionar os lobbies. E eu estou defendendo o plano de bairro com esse objetivo. O plano de bairro é uma forma de você chegar na população moradora, conversar com ela, discutir com ela as questões da cidade, no nível do bairro, que elas têm uma condição muito boa de compreender, né? Eles conhecem muito bem o seu próprio bairro, as necessidades do bairro, e através do plano de bairro levantar uma consciência coletiva sobre a cidade. E aí fazer pressão contra esses interesses que são predadores da cidade. Agora, deixa eu entender um pouquinho, só para a gente focar nessa questão da gestão federativa aqui. Quer dizer, pelo que deu para entender dessa discussão, você teria que ter, a partir do plano diretor, um conjunto de diretrizes que teriam que ser seguidas em cada plano diretor, e essas diretrizes, à medida que fossem sendo seguidas, abriria espaço para que a União pudesse financiar
parte desse projeto. Seria isso, Deusdito? Exatamente. E com duas condicionantes. A primeira, dentro das diretrizes que estabelece o projeto de lei, a priorização dos transportes coletivos e alternativos. E a segunda, a legalização do processo de transporte no município ou no estado. Agora, só para ter uma ideia, o Ministério das Cidades tem verbas que podem ser repassadas para municípios que cumprem essas diretrizes? Sem dúvida. A previsão para os próximos 4 anos de investimento, com base num levantamento que foi feito no nosso banco de projetos, é algo em torno de 24 bilhões de reais. E esse ponto dos municípios que não conseguem ter nem estrutura técnica para montar o seu plano diretor? Aí nós entramos com o nosso programa de capacitação das cidades, né? Onde o Ministério das Cidades vai lá e monta uma estrutura mínima de capacitação para poder identificar essas demandas locais. Bom, brasilianas.org chega ao fim. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Mande suas perguntas, trabalhos e vídeos, porque esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.